Monólogo de uma sombra, de Augusto dos Anjos. Sou uma sombra, venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras, pólipo de recônditas reentrâncias, larva de caos telúrico, procedo da escuridão do cósmico segredo, da substância de todas as substâncias. Antes de tudo, apenas uma contextualização preponderante, precípua, pertinente, essencial. Augusto dos Anjos é um poeta situado historicamente no pré-modernismo brasileiro, mas sua escrita preserva forte rigor formal, herdado do parnasianismo, especialmente no cuidado com a métrica, com a sonoridade e com a construção lógica do verso. Ao mesmo tempo, seu conteúdo é profundamente existencial, científico e metafísico. Ele escreve com forma clássica, mas com um imaginário absolutamente inquietante. E o poema do qual retiramos a estrofe é demasiado e estruturado em versos regulares, com organização rítmica disciplinada ao extremo, característica inclusive da poesia tradicional. Não se trata de um soneto, que nesse caso teria 14 versos organizados em dois quartetos e em dois tercetos. Aqui estamos diante de uma estrofe de 6 versos, que recebe o nome de sextilha. Essa unidade de 6 versos forma um bloco completo de sentido e ritmo dentro do poema. Agora, observemos a estrutura formal. Cada verso possui medida regular, ou seja, segue uma contagem de sílabas poéticas. Augusto dos Anjos, ele costuma trabalhar com versos longos, frequentemente decassílabos ou dodecassílabos, que são medidas tradicionais da poesia culta, no qual eu aprecio demasiadamente. E isso cria, sabe, um andamento solene, grave, quase discursivo, como se o poema estivesse pronunciando uma revelação. Além da métrica, a organização das rimas. Nesta estrofe, o arranjo não é simples, nem popular. Ele forma o seguinte esquema: primeiro verso rima com o segundo, o terceiro verso vai rimar com o sexto, que é com o último, e o quarto vai rimar com o quinto. Esse padrão cria uma sensação de fechamento progressivo. Primeiro um par, depois outro par interno, e por fim um retorno à rima anterior, que é o AA, B, CC, P. É como um movimento de expansão e recolhimento sonoro, e algo que combina perfeitamente com o tema do poema, que trata da origem profunda e envolvente da existência. Na poesia tradicional, especialmente sob influência parnasiana, busca-se também correspondência sonora rigorosa nas rimas. A mesma terminação fonética, muitas vezes mesma categoria gramatical e frequentemente concordância de número, inclusive singular com singular, plural com plural. E essa disciplina, ela reforça a harmonia formal do texto. Mas o que mais impressiona não é nem isso. Como se não bastasse tudo isso, o que mais impressiona está no conteúdo e não apenas na forma. Então vamos ao sentido da estrofe. O eu poético se apresenta dizendo: sou uma sombra, venho de outras eras. Aqui já aparece uma identidade que não é individual, nem biográfica, nem humana, no sentido comum. A voz fala como algo anterior ao tempo histórico, algo primordial, ancestral. E em seguida surge aquela expressão do cosmopolitismo das moneras. E moneras, eu decorei esse conceitinho,
Na classificação biológica antiga, são organismos unicelulares extremamente primitivos, formas iniciais da vida. Ao dizer que vem delas, a voz do poema afirma uma origem biológica profunda, anterior a qualquer forma complexa de existência. Não é uma origem espiritual, é uma origem material. E depois aparece larva de caos telúrico. Aí vem a vírgula, né? Porque o telúrico significa terrestre, ligado à matéria da Terra em seu estado bruto. Larva sugere algo em formação, embrionário, ainda não desenvolvido. Portanto, o eu poético se define como produto inicial do próprio caos material do planeta, uma espécie de embrião cósmico da existência. Em seguida, ele diz que procedo para rimar com segredo, por isso que está ainda naquele, e ele prossegue, né, da escuridão do cósmico segredo. E aqui o plano se amplia, porque já não é apenas a Terra, é o cosmos inteiro, completo. A origem está na escuridão primordial do universo, naquele ponto em que ainda não havia forma definida, nem luz organizada, nem vida estruturada. E então vem a afirmação mais radical da substância de todas as substâncias. E essa é uma declaração filosófica de enorme peso. Significa que a voz se identifica com a própria matéria fundamental do universo, aquilo de que tudo é feito. Não é um individual falando, não é uma pessoa lembrando o seu passado, é a própria matéria universal adquirindo consciência e falando de si mesma. Essa estrofe constrói, portanto, uma identidade cósmica no qual eu menciono ou faço menção de forma indireta no meu livro O Poeta Estelar. O sujeito poético não é um ser particular, é o resultado de toda a cadeia material da existência, desde o caos primordial até a vida organizada. Há aqui uma visão profundamente materialista do ser. Tudo que existe deriva de uma única substância fundamental, que se transforma, se reorganiza e evolui. A sombra do título não é apenas algo escuro ou misterioso, e isso eu menciono no meu livro Poeta Estelar. Fiz uns 2, 3 poemas específicos sobre isso, com inspiração com base nessa estrofe. Ela apresenta aquilo que permanece de todas as formas anteriores da matéria, o resíduo contínuo da existência. É como se o poema dissesse: eu não nasci apenas como indivíduo, sou continuidade do universo inteiro. Sou memória viva da matéria desde sua origem. Percebe-se então como forma e conteúdo se unem. A estrutura rigorosa do verso, o encadeamento sonoro das rimas, a métrica longa e solene, tudo contribui para criar a sensação de uma declaração grave, quase científica sobre a natureza do ser. Não há sentimentalismo romântico, não há idealização espiritual. Há uma consciência que mergulha na biologia, na física, na cosmologia, para afirmar que a existência humana é apenas uma etapa de um processo material muito mais antigo e muito mais vasto. Assim, essa estrofe realiza algo singular na poesia brasileira. Ela transforma o sujeito lírico em um fenômeno universal. O eu deixa de ser psicológico e se torna ontológico. Isto é, passa a expressar a própria estrutura do ser.